Olá, boa noite, bem-vindas e bem-vindos à última edição do dia do CNN Mercado, com tudo que aconteceu na economia, na política e pode influenciar os seus investimentos e as suas decisões. As negociações políticas para a PEC da transição continuam a todo vapor lá em Brasília. Enquanto os políticos não chegam a um acordo sobre valores e prazos, a vida segue. E as notícias econômicas não são necessariamente positivas. Nos negócios, juros futuros terminaram o dia em alta na maioria dos contratos. A bolsa caiu quase 1,5% e o dólar terminou o primeiro dia de dezembro praticamente estável. No noticiário do dia, a principal notícia foi a de que a economia brasileira cresceu 0,4% no terceiro trimestre, abaixo da expectativa dos economistas ouvidos pela Reuters, que esperavam 0,7%, ou seja, quase o dobro do divulgado. A boa notícia é que os trimestres anteriores tiveram revisão para cima dos números. Como a gente pode ver na tela, esse foi o quinto trimestre seguido de crescimento da nossa economia. Também fica claro que a economia, a atividade econômica estão perdendo o ritmo, o que obviamente é ruim para a economia e também para os mercados. O exterior também não ajudou muito não. Em Nova York, as bolsas terminaram o dia sem muito rumo único, porque no dia seguinte, a disparada com alívio do juro por lá, que deve subir menos em dezembro, o noticiário foi meio confuso. Hoje foi divulgado que a atividade industrial nos Estados Unidos caiu em novembro pela primeira vez em 2 anos e meio. Mesmo assim, a inflação de outubro esteve no mesmo ritmo de setembro, ou seja, ainda não está muito claro se o efeito da alta do juro é bom ou não para a economia. Mas voltando ao Brasil, sobre o resultado do PIB e a expectativa do mercado, a gente conversou com o economista-chefe do Bradesco, meu xará, Fernando Honorato. Vamos ouvir. O PIB só não cresceu mais porque aquilo que os economistas falam está vazando demanda para o resto do mundo. Em outras palavras, nós estamos importando máquinas, equipamentos, bens de consumo para atender a demanda doméstica ao invés de produzir aqui. Por isso que o PIB, a demanda cresce, o consumo cresce, mas o PIB não cresce tanto. 2, houve revisões importantes do IBGE para os anos anteriores que deram um ponto a mais de PIB para o Brasil. Então, em 2021, a economia cresceu caiu 3,3 ao invés de 3,9%. E 2021 ela cresceu 5% ao invés de 4,6%. E o último componente é que essa revisão do PIB ela acaba trazendo a dívida pública para baixo também, pelo menos 1,8%. Isso é um dado importante para a gente pensar adiante. E hoje as ações do setor de varejo estiveram entre as principais quedas na B3. Nesse dia de PIB abaixo do esperado, os analistas dizem que o setor do varejo continuam sofrendo com os dados que mostram que as vendas na Black Friday, que foi na sexta-feira passada, foram piores, bem piores do que o esperado. Na tela, você vê as ações do Magazine Luiza com queda de quase 10%, Alpargatas e também Americanas com quedas superiores a 6%. Uma preocupação dos investidores é que o Natal também possa ser fraco, como foi a Black Friday. Outra ação que caiu muito foi da mineradora Paranapanema. Essa empresa que trabalha especialmente com cobre entrou ontem com pedido de recuperação judicial em São Paulo. É quando a empresa deve, não nega e diz, quero negociar. As ações chegaram a cair 24% no começo da tarde e terminaram o dia um pouquinho menos pior, com uma queda de 21%. A companhia já vinha tentando acordo com os credores nos últimos anos e atribuiu o agravamento da situação financeira às crises econômicas de 2015 e 2016, além da pandemia. Além disso, neste ano, em 2022, aconteceu uma parada operacional em uma unidade na Bahia por problemas em um gasoduto. A dívida da empresa alcança 3 bilhões de reais. Continuando na Bolsa, a XP Investimentos diminuiu a projeção para o patamar do Ibovespa no fim de 2023, do ano que vem, de 135 mil para 125 mil pontos. Isso quer dizer que, para a XP, o Ibovespa tem espaço para subir mais ou menos uns 12% nos próximos 13 meses. Os analistas têm essa visão cautelosa para as ações brasileiras, principalmente por causa dos riscos globais e também das incertezas domésticas. Para terminar, o Banco Central alterou regras de funcionamento e limites das transações
para o Pix e divulgou também outras melhorias operacionais. Essa notícia está em destaque no nosso site. O Banco Central eliminou, por exemplo, a obrigatoriedade de um limite por transação. Vai valer só o limite por período do dia, tipo aquele, eu tenho tantos mil reais para transferir no dia. Em agosto de 2021, o Banco Central tinha estabelecido um limite de R$1.000 para as transferências noturnas na tentativa de dificultar a ação dos criminosos que estão assaltando e sequestrando as pessoas, infelizmente, nas cidades. O BC ainda fez mudanças operacionais para viabilizar, por exemplo, pagamento de salários, aposentadorias e pensões pelo governo federal, pelo Pix. Muito bem, assim a gente termina o CNN Mercado de hoje. A gente volta amanhã bem cedinho, às 9h25 da manhã, com Priscila Yasbeck. E agora você volta às notícias e às análises do CNN Arena com Felipe Moura Brasil. Boa noite.